Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 19, versículos de 3 até o 12, que nos diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mulher e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir as mulheres? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amados irmãos e irmãs, estamos dentro da Semana da Família. Eu acho que não tem um evangelho melhor para essa semana do que olhar para essa sexta-feira. Perceber que aqui se fala de modo muito nítido da realidade do matrimônio. E aí vamos juntos entender o que estava acontecendo aqui. Aqui mostra os fariseus que chegam para Jesus para tentá-lo. Deixa eu te explicar por que essa história. Naquele tempo existiam escolas, a palavra é mais ou menos essa, escolas rabínicas, rabinos, eram mestres da lei, na época de Jesus, que cada um interpretava a Bíblia, no caso os escritos sagrados, a lei, de uma forma diferente. Então eles pegavam um versículo, tinham discípulos ali que escutavam eles e eles diziam que aquilo ali queria dizer isso ou aquilo. Então, os fariseus sabem da realidade, dos destoamentos que se tem diante disso, e eles procuram Jesus para ver de que lado Jesus vai ficar. Então, qual é a ideia? Eles perguntam se o homem pode então se divorciar da esposa. E Jesus começa dizendo: Deus não fez o homem e a mulher para serem então uma só carne? Que história é essa de divórcio? Mas os fariseus estavam preparados. Eles questionam então Jesus do porquê então Moisés permitia isso. E Jesus vai dizer, permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então deixa eu explicar para vocês essa história. Amados irmãos e irmãs, a gente tem que entender que muitas e muitas realidades meio que parecem-nos que eram muito permitidas por Deus lá no Antigo Testamento, especialmente porque faltava um elemento muito importante e muito crucial para a nossa compreensão de tudo, que é a encarnação do Verbo. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho. Existe uma frase que é dita pelos padres da igreja, que para mim essa frase resume muita coisa, e quem me acompanha direto já sabe que eu falei aqui, e vou falar várias e várias vezes, que ela diz assim: aquilo que não é assumido não é redimido. Em outras palavras, aquilo que Deus não assume, aquilo que Deus não toma para si, não é salvo por Ele. Não é redimido por Ele. Então, na verdade, a humanidade até então não tinha sido redimida por Deus. Deus perdoava, Deus isso ou aquilo, mas era preciso, E aí acontece isso com a encarnação do Verbo, então que o Verbo se encarne, Cristo vem ao mundo para então poder nos salvar, e a nossa humanidade agora, por causa de Cristo, ela consegue então receber graças que até então não acontecia. Partindo desse pressuposto, é como se a gente, por exemplo, pensasse, O matrimônio só começa a acontecer de fato, realmente, do homem ser uma só carne com a sua esposa, com Jesus. É Cristo quem traz essa grande graça, Que até então, tudo bem que o Gênesis já falava, mas em Cristo essa realidade se torna ainda muito mais profunda. Sem a graça de Deus, a gente precisa entender que esse elemento é importante, sem a graça de Deus não existe casamento. Sem a graça de Deus não existe, de fato, essa união eterna. É graça, pura graça de Deus. E Jesus fala da dureza do coração, isso porque
muitas e muitas vezes acontecia justamente disso, né? Por várias incompreensões que se tinha, e em especial por pessoas que acabavam, né, estando casadas com pessoas estrangeiras. Então vamos agora para a dinâmica do divórcio. E aí é interessante que Jesus diz, no início não era assim, ou seja, antes do pecado do homem não precisava diante disso. Mas Jesus fala que quem acaba largando a esposa, a não ser por união ilegítima, comete adultério. Essa união ilegítima tem muita discussão teológica sobre isso, tá bom? Muitos exegetas tentam dizer o que seria essa união ilegítima. Boa parte acaba apoiando que é quando essa união ela é feita de modo bastante equivocado, né? Mas não se deixa claro o que seria essa união, tá bom? Mas eu vou trazer a dinâmica da igreja hoje. Amados irmãos e irmãs, a gente sabe hoje em dia o sacramento do matrimônio, quando ele acontece de modo válido, né? Com consentimento de ambos, na presença de uma testemunha qualificada, ele de fato é válido até que a morte separe o casal. Do contrário, de fato, existe um adultério. E aí depois, os discípulos então questionam Jesus. Ora, se é para ficar para a vida inteira casado e caso não fique adulterar, então é melhor que não se case. Aí Jesus fala assim, nem todo mundo é capaz de entender. Eu poderia dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo é capaz de entender o que é amor. Quem ama de verdade é capaz de querer aquela mesma pessoa todos os dias, na mesma cama em que você dorme, estando com ela todos os dias, minutos e segundos de sua vida. Não estou querendo dizer com isso que casamento seja fácil. Não estou querendo dizer com isso que não tenha discussões, não existam desgastes no meio desse caminho. Mas é porque quando a gente ama, é melhor estar junto com a pessoa e ter pequenos desgastes, mas que juntos se recompõem, do que não ter ninguém. Aqueles que são chamados é assim. Porém, Jesus diz uma coisa muito bonita. Alguns dos homens os fazem assim, ou seja, são pessoas que acabam, nascendo com problemas e não podem se relacionar, ou até mesmo acidentes médicos, vamos colocar assim, que levam a pessoa a não ter mais a possibilidade de poder engravidar, de poder gerar filhos, enfim. Mas, aqui diz que existem alguns que não se casam por causa do reino dos céus. A palavra também nos mostra, então, esse chamado ao celibato. Eu quero chamar a atenção. O celibato não é que não seja um casamento. Ele ainda acaba, de certo modo, sendo. Você se casa com a igreja, se casa com os irmãos. Você agora tem um compromisso com a igreja. O quanto é bonito também enxergar alguém que é celibatário, né? Mas antes que alguém ache, seja celibatário, seja alguém com vocação matrimonial, o que importa é entender que na minha condição, na minha vocação, no meu chamado, eu preciso exalar o bom odor de Cristo. E você que está acompanhando, inclusive por ser mês de agosto, qual é a tua vocação? Já parou para rezar por ela? Você que é casado, que é casada, já louvou a Deus pela tua vocação hoje, pelo teu matrimônio? Você que sente que não é esse chamado, por que não aprofundar sobre isso? Aproveite este mês para poder refletir melhor sobre a tua vocação. Que Deus te abençoe e aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.